Queria que você contasse um pouquinho como que foi a experiência da compra do seu apartamento em Osasco. Tá, Você foi num corretor? Como que você fez o financiamento? Como que foi esse processo? tá, cara. Em 2018, né, eu tava namorando ainda, aí eu já comecei a correr atrás, eu já juntava dinheiro faz tempo, né? E assim, tem uma coisa que eu falo também lá no canal, né? Ai, Duda, eu não sei nada sobre investimento, eu não entendo o que é CDB, eu não entendo o que é tesouro direto. Deixa na poupança mesmo, criatura, mas deixa, vai botando, né? Eu consegui juntar uma grana boa só na poupança, só que desde que eu tinha ali 16 anos, né? Então, Uhum. eu tinha uma grana legal para dar de entrada, só que ainda assim o meu salário era muito pequeno. E a parcela do financiamento tem que ser no máximo 1/3 do teu salário, né? Na Uhum. ocasião ali, acho que eu ganhava tipo 2.900, mais ou menos, vai. Então, minha parcela não podia dar nem R$ 1.000, né? Aí, bem na ocasião, eu mudei de emprego, aí meu salário aumentou um pouco, e o limite que eu poderia ter era mais ou menos R$ 1.200 de parcela. Eu sempre morei em São Paulo, e lugar nenhum de São Paulo estava dando para eu financiar, de modo que a minha parcela Coubesse. fosse no máximo R$ 1.200, Hoje né? mais difícil ainda, né? É. E aí, eu pensei, ok, bom, vamos ver em outro lugar então, né? Aí eu comecei a ver em cidades próximas a São Paulo, e aí entra a primeira coisa que eu quero falar aqui, né? Não dar um passo maior que a perna, não fazer asneira, se limitar à sua realidade. Né? Uma coisa que eu falo muito no canal é, seja um pobre consciente. Uhum. O pobre consciente é aquele que sabe quanto ganha e o que dá para ter. Uhum. Então eu falei, se não dá, até dava para eu ter comprado em São Paulo, mas tipo assim, apartamento de 36 metros quadrados. Uhum. E a vida inteira eu morei nessas casas de vó, que é grande pra caramba. Grandão. Eu falei, não dá, mano. Só o que eu tenho de instrumento, que eu tinha uma banda de música para casamento também, né? Não vai caber nem a pau, né? Eu queria um de pelo menos uns 45 metros ali, né? Aí eu comecei a procurar em outra cidade, no caso Osasco. Você mesmo ou você tinha ajuda de um corretor? Eu mesmo, Você eu mesmo. mesmo. É, eu ia olhando no YouTube, assim, essas coisas, e ia vendo. Porque às vezes você tá passando no lugar, tem aquelas plaquinhas que ficam no meio da Uhum. rua, né? Venha visitar, não sei o que lá. Panfletinho. É. Aí eu achei um que ficava no centro de Osasco, mas ele ia demorar muito e ia ficar pronto só depois que eu me casasse. Aí eu achei um outro, que é o que eu acabei comprando, que fica em Osasco, estava dentro ali da minha possibilidade, o financiamento ia bater dentro dos 1.200 mais ou menos ali que eu tinha, né? Aí eu conversei, aí eu fui com o corretor, vi lá, vi a questão da entrada. A entrada eu tinha juntado já faz tempo, né? Então tinha uma grana, aí já deu para negociar um desconto também, porque quanto maior a entrada, o pessoal dá uma reduzida ali, né? Uhum. E financiei. Isso em 2018, né? Eu sempre quis ter minha casa. Você não pensou em alugar em nenhum Nunca. momento, Nunca. igual Nunca. todos os influenciadores hoje de Nunca. finanças falam isso, né? E por Falam, que mano, não? falam. Por que não você decidiu na Porque, época? cara, todo mundo sonha em ter uma casa. Isso é fato. O cara pode falar que alugar é melhor, que financeiramente, que matemática, que não sei o que lá mente é melhor, mas todo mundo quer ter uma casa. Né? Tipo, e se você for ver livros, eu já fiz um vídeo lá no canal falando sobre isso, né? Que o pessoal chega e fala, Duda, você é moleque, você não sabe nada, você tá chegando agora, você só sabe tocar violão. Aí eu fiz um livro mostrando os segredos da mente milionária, tenha só, sabe, os pobres colecionam boletos, os ricos colecionam terras e propriedades, né? O livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que também é um clássico, o cara fala, cara, tenha seu próprio lar. Bênçãos recaem sobre aquele que tem seu próprio lar. Não é nada melhor do que você ter um lugar para você e sua família que seja seu. Também fala. Tem o livro A Psicologia Financeira. O Morgan Housel é um outro livro que eu gosto pra caramba. Ele também, eu usei isso porque tem gente que só acredita quando tem alguém de nome famoso falando, né? Principalmente quando você é um magrelo que era músico e de repente virou youtuber, o que você quer saber mais do que os outros canais que já tá aí há anos, né? Só que como eu não devo nada pra ninguém, eu cheguei batendo de frente sem me importar. Não, eu não concordo. Eu quero ter minha casa, caramba, né? E aí eu comecei a fazer vários pontos, tem uma playlist lá no meu canal, mostrando como financiar é melhor, mostrando que a maioria dos especialistas prefere ter uma casa, mostrando que todo mundo que fala que aluguel é melhor tem uma casa, mostrando que você financiar sai mais barato do que você alugar, mostrando que te dá liberdade, mostrando que dá... Sabe? Um monte de realidade para quem é pobre. Sim. Tá? E por isso que eu falei da disrupção, né? Eu cheguei mudando algumas coisas que são ditas há anos por pessoas que muito mais inteligentes que eu, porque eu não concordo. E isso é uma coisa importante. A gente tem que ter opinião sobre as coisas. Tem um livro, é o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill.
ele fala muito sobre a gente não ser um alienado. O que é o alienado? É o tonto que só depende da opinião dos outros para ter a opinião dele, Sim. sabe? Eu acho que é importante a gente ler, assistir, ver podcast. Por exemplo, a gente estava falando aqui sobre consórcio. Sim. Eu preciso aprender com um especialista em consórcio, porque hoje a minha opinião eu não gosto. Sim. Mas eu nunca vi um cara inteligente realmente falando sobre isso, né? Então, a gente ouvir pontos de vista diferentes pra gente formar a nossa opinião, mesmo que a nossa opinião bata de frente com um cara que tem MBA e tem PhD em imóveis, sabe? É porque o pobre, ele também tem um negócio com os ricos, parece, que é a autoridade, né? Tipo, o médico, o doutor, ele falou, né? o cara do mercado financeiro. Tipo, É. não, o cara, ele deve ter feito USP, deve ter feito não sei o quê. Então, Quem sou eu, né? Quem sou eu? Não, você é um ser inteligente que pensa. Né? Exatamente. Parece que falta confiança, né? Então, eu sempre quis ter minha casa. E um outro ponto que eu levo em conta é assim, cara, se você for ver, a maioria dos pobres no Brasil, o único patrimônio que tem é a casa. Né? Tipo, a maioria dos pobres não tem investimento, não tem milhões na conta, não tem CDB, mas tem uma casa. Então, se nem casa você tem, você não tem porcaria nenhuma. E a gente cara, costuma né? falar aqui que muitas pessoas é o único patrimônio que ela consegue construir numa vida toda. Quantas Aquela pessoas casa não que ela tem pagou aí? durante 30 anos. Sim. Pensa no seu avô e na sua avó aí, você que tá ouvindo em casa. Quantos não tem o vô e a avó, que o único patrimônio do vô e a avó É a casa. Sim, é a casinha, que todo mundo vai fazer churrasco lá de final de semana, né? E a avó É. consegue ganhar aposentadoria e fica lá tranquila, porque a casa já é dela. Exato. Então eu sempre fui a favor de ter a minha casa e aí eu tenho vários aspectos, né, que eu analiso lá, principalmente a questão financeira, Aham. né, que eu já fiz mostrando ali na planilha, né, principalmente para quem é pobre, volta a dizer, né, que o cara chega e fala assim, não, investir vale muito mais a pena você morar de aluguel e investir do que você financiar. Aí ele usa o argumento, que é matematicamente pode ser válido, tipo assim, se eu tenho 1 milhão, em vez de comprar uma casa e torrar tudo que eu tenho, eu vou investir 1 milhão, vou ter 10 mil por mês de renda passiva, alugo uma casa top por 5 mil e sobra mais 5. Tá bom? Mas ninguém tem 1 milhão. Né? Ele só esquece disso, né? Sim, exato. E isso eu acho que é complicado. Sabe o que eu acho mais treta no YouTube? Só fazendo um desabafo, um parênteses aqui. Não é que o meu conteúdo tá certo e o conteúdo do outro, do fulano, tá errado ou não. É como canais de rico não fala claramente. Isso é pra rico, caramba. Porque aí o pobre ganso vai lá e fica vendo aquele vídeo. Oh, nossa, que legal. Não, jumento, não é pra você, isso não vale. Né? Então eu acho uma baita irresponsabilidade. Por exemplo, meu canal é pra pobre. Eu chego e falo, o que é melhor, fazer compra mensal ou semanal? Galera, eu acho que é mensal, por isso, mas se você é rico, faz o que você quiser, caramba. Né? Agora, Se você é rico, faz o que você quiser. Agora, o rico tinha que falar a mesma coisa. É melhor alugar, porque se você tiver 1 milhão, você faz isso, isso e isso, você investe. Agora, se você é pobre e não tem 1 milhão, vamos pensar, tem o plano Minha Casa Minha Vida, que pode diminuir juros, fazendo com que o financiamento saia mais barato que o valor do aluguel. Não é? Porque a maioria dos argumentos é assim, alugar é muito melhor, porque você aluga e com o dinheiro que sobrar, você investe. Mas quem falou que aluguel é mais barato que financiamento? Entende? Tipo assim, no meu caso, por exemplo, o meu AP lá em Osasco, a minha parcela era 1.200. Eu não lembro exatamente, mas era em torno de 1.200. O aluguel do mesmo apartamento que eu morava estava 1.600. Então, você entende que é melhor eu pagar 1.200 por um bagulho que vai ser meu do que pagar mais caro que isso por um bagulho que eu vou sair com uma mão na frente e outra atrás? Sim. Né? Então, é essa realidade que eu trago para o canal, porque eu costumo dizer, né? A maioria, ou muitos pobres ainda vivem de aluguel por falta de informação e não por falta de dinheiro. Se ele estudar e ver, ele vai ver que dá pra comprar e pagar um valor muito mais baixo do que o do aluguel. Não, e o pior é que quando o cara cai nesse conto aí de deixar o dinheiro rendendo lá, dificilmente a pessoa tenha, principalmente se a pessoa for pobre e não tiver a mentalidade certa ainda. Ela não vai guardar o A dinheiro. disciplina, Ela né? não vai investir o dinheiro. E o É. pior, ela não é especialista no mercado financeiro. Então ela não vai saber investir Vai investir bem o errado dinheiro. e vai perder o dinheiro. O cara investir 1 milhão no mercado financeiro já é uma pessoa que manja, já é uma pessoa de mercado, tipo, não é uma pessoa qualquer. Agora, se ela entendeu? tiver o boleto, ela vai pagar. Ah, ela vai ficar com medo. Aí ela sabe que Né? E aí a pessoa sabe o que ela tá pagando. É aquilo, Sim. minha casa, eu tô aqui já. É mais tangível. E é Aí você vai prazeroso, falar, né? a letra do tesouro. O cara vai falar, puta, o que eu tô... Você lê que pra é onde isso? vai isso? Tô dando dinheiro pro governo? O que é isso, né? Não, cara, tipo, eu vou dar dinheiro pra esses corruptos? Não vai. Sim, é muito mais empolgante, né? Uhum. E aí, aliado a isso, quando você descobre sobre a amortização, é um negócio absurdo. Sim. Tipo assim, é incrível. O meu caso, né? Eu gosto de deixar isso bem claro. Até o surgimento do meu canal, mesmo sendo uma pessoa pobre,
que ganhava menos, a minha renda familiar, a minha e da minha esposa, era tipo de menos de 5 pau. Uhum. Não é rico, mas também não é pobre, mas também não é Não é rico, miséria, né? né? Ok, ali, 5 pau os dois juntos, tá? Antes de surgir o meu canal, eu já tinha quitado 70% do meu apartamento. E eu falo isso que a pessoa chega e fala, depois você criou o canal, é fácil quitar, né? Não, eu já tinha quitado antes de ter surgido essa bendita desse canal aqui, né? Então o quê? É foco, é disciplina, é renda extra, é trabalhar para fazer dinheiro. Eu baixei o nível, eu vendi meu carro, eu vendi violão, eu vendi câmera, mas depois, ó, o financiamento que ia durar 30 anos, eu quitei ele em 1 ano, eu nunca sei exatamente, que eu sempre me esqueço, mas eu acho que ou é 1 ano e 8 ou 1 ano e 10 meses. Imagina, eu ia ficar 30, né? E aí é legal porque, para mim é fácil chegar aqui e parecer que eu estou enganando as pessoas. Eu fiz isso. Então eu gosto de falar o seguinte, você não acredita que a amortização é incrível? Você não acredita que o que eu estou falando é verdade? Então vai lá no meu canal do YouTube, digita assim, como quitar um financiamento de 30 anos em 3 e leia os comentários dos pobres do Brasil que estão falando. Fala por si só. Você vai ver comentários assim, tipo, Duda, esse vídeo mudou minha vida. Duda, esse vídeo foi o melhor vídeo que eu já vi na história do YouTube. Sim. Duda, consegui quitar. Sabe, Duda, quitei 15 anos em 1 ano. Então, é real o negócio.